pessoa física é previsível em como opera. Essa foi uma frase do André Hanna que nunca saiu da minha cabeça. Para quem já opera o mercado, sabe que parece que o mercado vai sempre contra a sua posição. Parece que o mercado sabe aonde está o seu stop e sempre vai buscá-lo. Não parece. Isso realmente acontece. Muitas pessoas ficam indignadas quando eu falo que leitura de candle não funciona. Suporte e resistência não funciona. Fibonacci não funciona. Desculpa informar, mas leitura de candle, suporte e resistência, Fibonacci, entre outras coisas, são previsíveis. Ok, o fato de serem previsíveis não significa que não poderá ganhar dinheiro vez ou outra, mas significa que não poderá ganhar sempre. E o drawdown é a prova viva de que gerenciamento 1 para 1 não funciona. Vamos supor que o seu gerenciamento 1 para 1 é de 50%, o seu stop loss é 50% e take profit 50%. E vamos supor que você tenha R$1.000. Com essa baboseira de gerenciamento é impossível ganhar e eu vou provar. Se você tem R$1.000 e perde 50%, você perde R$500. E para voltar para R$1.000, você precisa fazer 50%, não é? Não. 50% de R$500 é 250, ou seja, só para recuperar os 50% que você perdeu, você precisa fazer 100% para teoricamente ficar no 0 a 0. Eu falei teoricamente, pois seria 0 a 0 se não tivesse corretagem, emolumento, imposto de renda, coisas do tipo. E se você não sabia desses simples detalhes, pode ter certeza que a JP Morgan e a UBS sabiam. Inclusive, essas instituições têm o poder de mover o mercado e sabem como manipular para pegar o seu stop. E agora eu vou te explicar como fazem isso, mas eu já antecipo que você não vai gostar do que vai ouvir. Eles sabem onde está o seu stop porque é permitido por lei as corretoras venderem essas informações para as instituições que operam com HFTs, pois fornecem liquidez. Em outras palavras, eles manipulam o mercado te forçando a estopar e teu stop loss é o take profit deles. Ou seja, a maneira que eles usam para sair dos contratos que precisou para mover o preço é exatamente o seu stop. E é por isso que eles manipulam o preço te forçando a estopar, pois o teu stop loss é o take profit deles. Olha que lindo! E o que muita gente tem dificuldade de entender é que eles não precisam estopar todo mundo, só precisam estopar pessoas suficientes para ficarem no lucro usando spoofing. Em breve farei um vídeo bem específico sobre os tipos de HFTs e as maneiras que eles usam para manipular os mercados. Mas como eu disse antes, eles não precisam estopar todo mundo, só precisam estopar pessoas suficientes para ficarem no lucro. Até porque não tem como estopar quem já opera na contramão do mercado. Na contramão, não seria operar contra a tendência? Eis mais um mito de mercado comum que em breve eu farei um vídeo explicando. Tendência de mercado não existe. Até porque, qual tendência? 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 ano? Dependendo do time frame, a tendência muda, ou seja, está contra ou a favor da tendência é relativo. Quem, por exemplo, fez muito dinheiro fazendo a abominável operação contra a tendência foi o BNF, maior trader do Japão. Talvez o seu maior feito tenha sido fazer 2 bilhões de ienes em 16 minutos. E a maneira como eu opero talvez seja a maneira aperfeiçoada da estratégia do BNF. Caso você queira saber como o BNF opera, coloca assim nos comentários. Eu quero saber como o BNF opera. Eu acredito que você está entendendo que eu parei de estudar a maneira que o varejo opera para estudar como as instituições operam. E não, eu não opero seguindo os rastros dos big players. Isso é mais um mito que você aprendeu. Em breve eu também farei um vídeo explicando sobre isso. O ponto é, um institucional não sai de todos os contratos no mesmo dia, tampouco no mesmo horário, muito menos pela mesma corretora. A maioria das pessoas entram nas operações achando que estão seguindo os big players, quando já é você que está dando liquidez para eles saírem. Como eu já disse, pessoa física é previsível. Não, peraí, se eu não opero como um varejo e nem sigo os institucionais, então como eu opero? Ainda não ficou óbvio, eu opero como um institucional.
Eu não preciso segui-los quando eu sei operar como eles. Se a grande maioria das pessoas perdem dinheiro usando os métodos convencionais, você tem que estudar, no caso, as pessoas que ganham dinheiro. E foi exatamente assim que eu aprendi tudo que eu estou te explicando. E uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais as pessoas acreditam que Fibonacci, leitura de candle e essas coisas funcionam, é melhor para eles. Porque as pessoas vão entrar nas operações se tornando cada vez mais previsíveis. É como se você informasse para um ladrão em que horas você sai da sua casa e aonde você deixa as chaves. Se 99% das pessoas perdem dinheiro, então você tem que conhecer o 1% que ganha dinheiro. E eu não estou dizendo em conhecer fisicamente a pessoa, eu falo de conhecer a maneira como essa pessoa opera. E detalhe, eu estudei cada um deles e vou explicar a estratégia de cada um e explicar como a minha estratégia é uma junção da estratégia dos maiores traders do mundo. E quando eu falo que Fibonacci não funciona, você pode até ficar com raiva de mim, mas lá no fundo, você sabe que eu estou certo. Você sabe que no fundo é uma aposta na qual às vezes dá certo e às vezes não. Você pode não gostar quando eu falo que um candle formar uma figura de doji, harami, martelo invertido não significa nada de que o mercado vai subir ou vai cair. Você pode não gostar, mas lá no fundo você sabe que é só uma aposta. O mercado só anda em 3 direções, para cima, para baixo e lateral. E criaram milhões de teorias para tentar adivinhar os movimentos do preço, teorias que na prática não passam de cara ou coroa, na qual às vezes dá certo e às vezes não, na qual foi apenas uma aposta. Se 99% das pessoas perdem dinheiro com o mercado financeiro, por que você opera como 99% das pessoas? Essa é a dúvida mais relevante que você tem que ter e não fazer o que 99% já faz, que é acreditar que não seguiu um gerenciamento de risco e por isso perdeu dinheiro, quando gerenciamento de risco não existe. Você está perdendo dinheiro porque você não sabe operar. Você está tentando adivinhar o mercado financeiro através de um cara ou coroa com nomes bonitos, como Fibonacci, leitura de candle e coisas do tipo. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas você não pode negar que o que eu estou falando está certo. O varejo é previsível e institucional sabe aonde está o teu stop. Se essas informações estão conflitando em sua cabeça, pois fazem sentido, mas você não entendeu como esse quebra-cabeça se resolve, então você está no caminho certo. Pois para você entender como os institucionais manipulam o mercado para arrancar o dinheiro do varejo, você precisa entender como o varejo pensa. E não, eu não opero manipulando o preço, eu apenas os identifico e me posiciono primeiro, antes de se confirmar uma tendência. Até porque muitas vezes, quando as pessoas identificam a tendência já acabou minutos antes. Mas eu estou com um dilema. Eu acredito que as informações que eu passei aqui, embora sejam bem simplificadas, eu acredito que para muitas pessoas ainda foi complexa. Então eu gostaria que você colocasse nos comentários se você realmente entendeu o que eu falei. Quando eu falo realmente, eu falo de entender tudo o que eu falei e não de entender por cima a lógica. Então, para que eu possa entregar os melhores conteúdos e te deixar apto a viver unicamente de mercado financeiro caso queira, eu preciso que você seja honesto nos comentários. Somente se você realmente entendeu tudo o que eu falei, comenta o seguinte: eu entendi tudo que você falou.